guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão do Enem, pessoal. Dessa vez, prova do ano de 2015, mais especificamente a prova de reaplicação desse ano. Começando ali pela nossa verigrafia, a gente consegue perceber que se trata de um texto retirado do New York Times, então provavelmente vai ser um texto informativo, trazendo algum aspecto relevante para o leitor, beleza? Bora lá, então. 36 hours in Buenos Aires. Ou seja, gente, 36 horas em Buenos Aires. Buenos Aires conhecidíssimo aqui por nós, né? País aqui do lado, pertinho. Muitos brasileiros vão para Buenos Aires, é um destino muito comum aqui do Brasil. E bora lá. Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial booms and cracks, set to grip in political soap operas. But through all the highs and lows, one thing has remained constant. Buenos Aires, grateful, elegance, and cosmopolitan. Ou seja, cosmopolitan cool, sorry. Ou seja, pessoal, a gente tem ali, né, a indicação de que a história recente da Argentina é marcada por altos e baixos em relação a questões econômicas, né, e políticas, mais políticas ali, né, fala que até é tipo novela. A gente, então, sabe muito bem dessa situação, né, gente? A gente tem um conhecimento muito forte a respeito das questões de inflação, da instabilidade econômica e política da Argentina, então isso também não é muita novidade pra gente. Mas o texto fala, né, que apesar de todos esses altos e baixos, especificamente Buenos Aires, né, tem uma elegância, um aspecto cosmopolita, né, muito marcantes. Então, mesmo no meio de toda essa confusão, a capital Buenos Aires ainda é muito, muito, muito destacada, né, no país. Bom, continuando, pessoal, a gente vai para a próxima parte do nosso texto. This attractive city continues to draw lovers, design buffs, and party people with this its writers' nightlife, fashion-forward styling, and favorable exchange rate. Ou seja, pessoal, tá falando ali, né, que essa cidade continua, essa cidade atrativa, né, continua com atrações. Atrativa continua com atrações é muito bom, né, Clarissa? É excelente. Mas ela continua com pontos altos, né? E aí menciona a questão da vida noturna, tá falando também do câmbio favorável ao turista, né? Por causa da desvalorização da moeda do país, tá falando também da culinária. Então, mesmo no meio de tanta confusão econômica e política do país, mesmo no meio desses altos e baixos, Buenos Aires, a capital, ainda tem seus pontos fortes. So let's go ahead. Even with the uncertain economy, the creative energy and enterprising spirit of porteños, as residents are called, ou seja, como os argentinos, como os moradores, na verdade, né, são chamados, prevail. Just look to the growing ranks of art space, boutiques, restaurants and hotels. Ou seja, pessoal, a gente está conseguindo perceber, né, que ainda assim, com a incerteza econômica, com toda a situação, a criatividade, né, e o espírito empreendedor das pessoas que moram em Buenos Aires, né, que são os porteños. Meu espanhol é uma coisa brilhante. Continua, prevalece, né? E aí a prova disso é olhar em volta, é perceber o crescimento, a aparição de mais espaços de arte, de galerias de arte, né? De boutiques, restaurantes e hotéis. Ou seja, o espírito empreendedor está ali mesmo com uma ameaça econômica, né, pessoal? Bom, entendido o texto, né, que só elogia basicamente a cidade de Buenos Aires, que sobreviveu no meio de toda essa confusão econômica e política da Argentina, vamos para o nosso comando. Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina, ou seja, dada a leitura do texto, o que a gente pode assumir sobre Buenos Aires? Bora lá então, pessoal. Letra A. Foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística? Gente, distrator de interpretação indevida. Porque a situação política ali do país é comparada a uma novela lá no começo, né? Realmente para dar a indicação de que é uma loucura. Tem alto e baixo, é uma montanha-russa de emoções, é um negócio muito louco, assim. Mas não tem indicação de que a capital tenha servido de cenário para essas novelas ou base para essas novelas, beleza? Letra B. Manteve sua elegância e espírito cosmopolita apesar das crises econômicas? Gente,
Tá aí a nossa resposta, né? A gente consegue perceber que o texto vai mostrar pra gente que a capital da Argentina, né, no caso, Buenos Aires, tem muito ponto forte, apesar, né, da situação econômica da Argentina, apesar da preocupante instabilidade, da incerteza econômica e política. A gente consegue perceber que o texto destaca muitos aspectos interessantes, dentre eles a gastronomia, a vida noturna, né, o espírito empreendedor ali dos moradores. Então a gente consegue perceber que mesmo com todo o problema, o lugar ainda tem a sua essência, né? Tem o seu quê, tem o seu Então a gente tem sim a indicação de que tem uma elegância e um espírito cosmopolita apesar da crise. Tá ali na linha 1, 2, 3, 4, 5. Tá na linha 5, pessoal, beleza? Bom, vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Letra C. Teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia. Gente, distrator de interpretação indevida. Porque o texto vai mostrar pra gente, né, que um dos traços de Buenos Aires, né, é o aspecto empreendedor dos cidadãos, né? E aí o texto vai mostrar pra gente, né, even with the uncertain, ou seja, ainda, né, mesmo que ocorra a incerteza econômica, mesmo que haja essa incerteza econômica, as pessoas que moram lá, né, os residentes, os moradores, eles não perderam o espírito econômico, ótimo, né? O espírito empreendedor deles. E a prova disso, né, é o crescimento de espaços de arte, de boutiques, de restaurantes e de hotéis, tá? A gente consegue ver ali na última parte do texto, beleza? Então, não é ofuscado, tá? Esse espírito empreendedor, né? Essa energia continua apesar da incerteza econômica. Letra D. Foi marcado historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte. Gente, distrator de interpretação indevida. Porque o texto vai mostrar pra gente que a Argentina passa por um processo de altos e baixos constante ali, né? E tá falando da incerteza econômica da própria capital, de Buenos Aires. Então, a gente não pode assumir aí a letra D, beleza? Letra E. Parou de atrair apreciadores de gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Gente, distrator de interpretação indevida. O texto vai mostrar pra gente, né, que ainda a capital ainda continuou atrativa para os turistas, né, e que um dos pontos é a gastronomia, a vida noturna e também o câmbio favorável, ou seja, como a moeda está desvalorizada, está barato para nós de fora, entendeu? Então, quando a gente fala ali, né, do alto valor de sua moeda, isso aí é uma pegadinha, porque a moeda tá com câmbio favorável para quem tá trocando. Então, pessoal, eu entendi essa questão como nível fácil. Eu acho que aqui a letra E é só uma questão de prestar atenção, tipo assim, dar um estalo, porque na hora que a gente lê, parou de atrair os apreciadores de gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Opa, espera. Aí a gente volta no texto e resolve o problema, beleza? Não é uma questão difícil, o texto é bem fácil, o assunto é muito comum, muito, muito próximo da gente, né? A gente sabe muito bem da situação econômica da Argentina, porque ela tem uma participação econômica e política muito próxima do Brasil, né? Então, tema muito próximo da gente, alternativas bem tranquilas, por isso que eu entendi que essa questão é fácil. Beleza, pessoal? Bom, comenta aí embaixo se você concorda comigo, se você acha que a questão é difícil, fácil, média. E eu vejo vocês na próxima questão. Tchau, tchau!